Bom, rapaziada, tarde/noite desse dia 4 de janeiro de 2024, quinta-feira, absolutamente tensas, né? E com diversos novos capítulos na seleção brasileira na CBF. Primeiro, os rumores que mudanças estariam por vir do que tinha acontecido há mais ou menos um mês. E depois tivemos a confirmação, o STF concedeu uma liminar que recolocava em xeque, em prática, melhor dizendo, o termo de ajustamento de conduta, ou seja, Edinaldo Rodrigues voltava à presidência da CBF. O STF entendia que o Ministério Público do Rio de Janeiro não podia se meter numa empresa privada, ainda mais pelos motivos que eram, né? Os desembargadores votaram com unanimidade. E de fato, né, cara, eu também estava achando a gestão do Edinaldo tenebrosa, mas não cumpriu ali acordos e tal, foram lá tirar ele do poder. Foi isso que aconteceu. Para você ver como é que funciona a CBF e como é que essas velhas raposas ainda atuam no futebol brasileiro. Como é que essa oligarquia ela não termina. E aí o Edinaldo Rodrigues já reapareceu dando entrevista, falando um monte. Ele que estava ali apalavrado com o Carlo Ancelotti, né? E o Ancelotti acabou ficando no Real Madrid. Falou que Fernando Diniz não seguirá no comando técnico da seleção brasileira. Portanto, tivemos ali, naquela partida contra a Argentina, o último dia em que Fernando Diniz, pelo menos por enquanto, comandou o Brasil, em tese. E a maior probabilidade é de que Dorival Júnior seja o primeiro convidado por Edinaldo Rodrigues a assumir o cargo de técnico do Brasil. Outra informação do Globo Esporte mostra que Felipe Luiz seria o coordenador da seleção. Seria aquele elo ali entre a comissão técnica, os atletas, também membros da diretoria, da alta cúpula do futebol da CBF. E assim, cara, embora eu ache um pouco inútil discutir fatores internos, assim, como é que eu posso falar? De fora para dentro da CBF hoje, o que eu quero dizer com isso? Eu acho que é meio inútil, né? É uma grande perda de tempo a gente ficar pensando, quem vai mudar a cara do futebol brasileiro? Vai ser o Diniz? Vai ser o Dorival? Vai ser o Renato Gaúcho? Vai ser o Abel Ferreira? Vai ser fulano? Não, tipo assim, eu acho que é uma grande perda de tempo. Eu acho que o grande problema do futebol brasileiro não é esse. E o motivo ele tá escancarado aí na nossa cara, né, rapaziada? A gente tá vendo aí a quantidade de coisas, né, que estão acontecendo no futebol brasileiro, na CBF, né, na gestão que tá assim, tá uma coisa estonteante de horrorosa. Se tinha uma coisa que tinha melhorado nos últimos anos na CBF, era um profissionalismo adequado para cada função nos setores da CBF, era um mínimo assim, profissionalismo em alguns departamentos da CBF. Isso se perdeu com o Edinaldo Rodrigues. E agora a gente teve uma grande guerra política. O Edinaldo Rodrigues foi tirado. E aí vão ser convocadas novas eleições. Aí agora a FIFA está tentando interferir. O Edinaldo Rodrigues tinha dito, né, em tom de derrota, que não ia se candidatar, que tinha largado a presidência, voltou agora já falando de técnico. Vocês conseguem perceber a zona que é isso? Então é por isso que eu acho que é meio, sabe, não é que é inútil, mas eu me sinto chovendo no molhado, falando sobre técnico, o estilo de jogo, o jogador que vai jogar. Cara, a consequência da merda que tá o Brasil, a seleção brasileira, a CBF, o produto futebol brasileiro, os campeonatos, as ligas, o calendário, tudo é causado pela desordem absoluta disso aqui. Desordem, no caso, pra gente. Desordem pro que deveria ser organizado. Todos os esquemas, né, todo o sistema hierárquico, a oligarquia que existe na CBF há décadas, isso está muito bem amparado, está muito bem calibrado e não tem como mexer. Agora, dito isso, falando, né, um pouquinho sobre essa parte do treinador, eu acho o Dorival o fim do mundo? Não. Acho que ele é o técnico ideal? Não. Acho que ele era o primeiro da fila dentre esses que estão aí, desses nomes mais próximos do futebol brasileiro, nomes brasileiros. Também não acho. O Brasil não vai contratar um Ancelotti, um Mourinho, esquece isso. Isso não vai acontecer. Isso só vai acontecer quando o Brasil tiver minimamente um projeto decente, ele for visto por esses treinadores como a seleção, a CBF for visto como uma coisa séria. A CBF em si, a seleção brasileira, o time do Brasil é visto como algo muito sério no mundo todo. A CBF não é vista. A CBF é vista como piada no mundo todo. Então, esses caras grandes do futebol internacional, esses treinadores globais, Guardiola, Mourinho, esses caras só vão vir para o Brasil numa unanimidade muito grande, né? numa situação que mude muito no Brasil, sabe? Falando sobre esses técnicos que são mais possíveis, né? E eu nem coloco o Abel Ferreira nessa discussão, porque eu acho que ele não aceitaria treinar a seleção brasileira nesse momento. Eu acho que ele vai querer ir para o Palmeiras, depois ele vai querer vislumbrar o outro mercado, enfim. Falando dos técnicos brasileiros,
Se você pegar ele numa fila do que vem fazendo ao longo dos últimos anos, eu acho que o Renato Gaúcho estaria à frente, tá? Ah, Bruno, mas olha o Renato Gaúcho nos últimos anos, sim. Se você pegar o 2022 do Dorival, pô, o cara é campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, fazendo o Flamengo jogar o fino, aproximando os jogadores, corredor central, combinação do que há de melhor ali no estilo brasileiro, tem muito disso. Aí ele sai do Flamengo, é injustiçado e ganha a Copa do Brasil com um orçamento limitado com o São Paulo, justamente em cima do Flamengo, eliminando o Corinthians, eliminando o Palmeiras. Então, assim, cara, o Dorival se provou de todas as formas, com um elenco multimilionário e com um elenco limitado. É um carimbo de, porra, cara, o cara conseguiu carimbar os motivos para esse convite. Eu acho que sim, né? Eu acho que não é algo injusto, não é algo que é uma piada, né? Não é alguma coisa que não faça sentido. Mas, se você me perguntar a macro nos últimos 10 anos, nos últimos 8 anos, quem eu preferiria, até por gestão de grupo, momento ali do que pode ser feito, acho que está tudo muito confuso, acho que os comandos estão muito soltos no futebol brasileiro, eu acho que o Renato Gaúcho seria a minha primeira opção, tá? Mas, acho que o Dorival não é uma má pedida, não é uma má ideia, porque também é um cara com uma boa gestão de grupo, também é um cara que se dá muito bem com todas as pessoas, é um cara muito educado, é um cara muito polido, ao mesmo tempo é um treinador experiente que já passou por muitas e muitas situações na carreira, e acho que é um técnico que se adequa um pouco com a ideia do jogador brasileiro, e eu acho que essa essência ela deveria voltar, sabe? É claro que muitos jogadores vão cedo para a Europa, se adequam muito ao modelo europeu, mas acho que o Dorival, eu não vou dizer fazer o simples, né? Porque acho até ofensivo falar nesse tom. Mas acho que é o cara que ele consegue fazer com que o atleta se aproxime do cenário ideal, do mais confortável que o atleta se sinta no campo. Ele consegue adequar para o mais confortável, para a maneira mais confortável que o atleta vai se sentir no campo. O time do Flamengo gostava de jogar pelo corredor central, vamos aproximar desse jeito. Pô, a Arrascaeta tem que estar próximo do gol. Dito e feito. Pedro e Gabigol não podem jogar juntos porque o sistema tático e tal, não tem problema, a gente vai colocar os dois juntos, né, e vai armar o time para que isso potencialize esses dois jogadores juntos, um fazendo o para-brisa, o outro fazendo mais o pivô. Não tem essa de não poder jogar junto por causa da função. Então, assim, cara, claro que isso vai estar alinhado a muitas questões que vão acontecer dos adversários que o Brasil vier a pegar numa Copa do Mundo, da qualidade tática de outras equipes, mas eu, sinceramente, não vejo o Dorival como um treinador que, assim, é uma catástrofe se ele assumir a seleção brasileira. Eu acho que a seleção... acho que o Brasil... Há essa distância, essa digamos... como é que eu posso dizer? Essa diferença hoje entre os treinadores tops e os técnicos que podem assumir o futebol brasileiro, mas eu penso, olho para o outro lado e vejo a Argentina tricampeã da América. A experiência. O Dorival, por exemplo, tem mais experiência que o Scaloni, que assumiu a seleção argentina, entendeu como é que funciona a casa, potencializou melhor os jogadores, tem o grupo na mão, deu certo. O futebol não tem uma fórmula mágica. O futebol de seleção, de ciclo de seleção Copa do Mundo, muito menos. Vamos ver no que vai dar e se de fato o Dorival Júnior vai aceitar o comando técnico e se ele vai de fato ser o novo comandante da seleção brasileira.